A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 36 e versículo de número 18 ao 21, que vai nos dizer assim: Não vos engane Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países, os quais livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, diante desta afronta aqui, que Rabsaque, o chefe, o comandante ali do exército de Senaqueribe, estava falando contra o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que os homens que estavam ali a mando do rei Ezequias se calaram, silenciaram. Tem pessoas que estão mexendo com a tua fé. Tem pessoas que não estão mexendo diretamente com você, mas estão mexendo com o teu Deus. E outra coisa, meu irmão e minha irmã, quando mexe com Deus, não é você quem responde. Quando mexe com Deus, não é você quem faz justiça. Quando pessoas se levantarem contra a sua fé, contra o Deus que nós servimos, você tem que entender que certamente Deus vai trazer a resposta. Deus não vai deixar sem paga. O que pessoas têm falado, Raman Churabacandará, é dele na sua vida. Você observa que Rabsaque, ele começa a comparar o nosso Deus com os deuses que nada poderiam fazer. Então nós observamos aqui, irmãos, que Rabsaque faz uma comparação terrível. Ele compara o nosso Deus com deuses. E o nosso Deus é todo poderoso. Ninguém pode comparar o nosso Deus, Araman Churabacandará, ninguém, porque ele é um Deus incomparável. O Deus incomparável estava com Jerusalém, estava com Ezequias. O Deus incomparável está contigo. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que ele é incomparável, ele é todo poderoso e ele está comigo. Eu sirvo a um Deus que ele é incomparável, ele é todo poderoso e ele está comigo diante da afronta da fé. Diante da afronta do que Deus era na vida do seu povo. A Bíblia diz que não houve resposta. O Senhor está falando contigo de maneira clara: se cale. É tempo de você silenciar. O Senhor está dizendo para você: eu sei que você quer defender, quer falar, mas o Senhor está dizendo: não é tempo de defender, não é tempo de falar, não é tempo de responder. O teu Deus é quem te defenderá. Ele está vendo tudo. Declare comigo: o meu Deus está vendo tudo e ele vai mostrar aos meus inimigos que eu tenho um dono. O meu Deus está vendo tudo e ele vai mostrar aos meus inimigos que eu tenho dono. Você vai observar que Rabsaque, ele começa aqui, irmãos, a falar de maneira tão terrível, mas tão terrível contra o nosso Deus, que ele compara, e ele diz aqui no versículo 20, quais são dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos. Ele começa a comparar os deuses que perderam ao nosso Deus. E esta comparação, irmãos, Deus próprio iria responder. O Senhor diz para você: eu tenho visto as palavras de afronta. Você está pensando que Deus não viu, né? Porque ainda não houve resposta. Quando a gente não vê a resposta, irmãos, nós pensamos o quê? Deus é indiferente. Deus, ele manda eu me calar, mas ele não responde. E Deus está dizendo: no momento certo, eu irei responder. Você está pensando o quê? Que essa afronta aqui ficou sem resposta? Não ficou não, irmãos. Deus mandou um único anjo que matou a 185 mil do exército, mostrando quem era este Deus aqui, que Rabsaque estava desdenhando.
Porque se alguém está desdenhando, se alguém está falando aquilo que não sabe, se levantando contra a sua fé, quem vai responder é o próprio Deus, e vai ser de maneira, irmãos, forte. Porque Deus, quando ele responde, quando ele cala, os nossos inimigos é de uma vez só. E ele está dizendo: você vai ver o que eu irei fazer a partir de agora. Porque eu tenho ouvido as palavras de afronta. Eu sei muito bem quem tem se levantado contra a sua fé. Você vai ver aqui, ó, Isaías 37, no versículo 23. A quem afrontaste, de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Vocês, assírios, estão se levantando contra o Santo de Israel. Irmãos, eu nunca vi ninguém se levantar contra o nosso Deus arrogantemente, achando que vai triunfar e essa pessoa triunfar. Esta pessoa automaticamente, irmãos, é destruída. Porque Deus é todo poderoso, ele é santo. Foi contra o Santo de Israel que Rabsaque se levantou, que Senaqueribe se levantou. E o Senhor está dizendo: teve pessoas que se levantaram contra mim e não contra você. Está falando da sua fé, está falando do seu Deus, está desdenhando daquilo que Deus tem contigo. E Deus está dizendo: pode deixar, porque quem trata sou eu. Declare comigo: quem vai tratar com os meus inimigos a partir de agora é o meu Deus, e não vai tardar. Quem vai tratar com os meus inimigos a partir de agora é o meu Deus, e não vai tardar. Deus estava a par de tudo que estava acontecendo aqui. Eu quero lhe dizer que Deus está vendo tudo o que você está passando. Nada do que os teus adversários estão fazendo está passando desapercebido aos olhos do Senhor. Deus tem contemplado tudo. E Ele está dizendo: não somente contemplo, mas farei justiça. Não somente contemplo, mas mostrarei que você tem um dono. Quem mostrou que o rei Ezequias, que Jerusalém tinha um dono, foi o próprio Deus. Assim era a sua história. Quem vai mostrar que você tem um dono não é você mesmo, é Deus. É Deus quem vai calar os teus opositores. E Ele manda te falar que a justiça vai ser forte. Isaías 37, versículo de número 36, vai nos dizer assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Deus matou a 185.000 daquele exército arrogante. E o Senhor está dizendo: eu sei quem é o arrogante. Eu sei quem é a soberba. Irmãos, Deus conhece, viu? Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate o soberbo. Tem pessoas que são prepotentes, não é verdade? Que pensam que pode falar o que quer, se levantar contra a sua fé, fazer o que quiser e não vai dar em nada. Só que Deus é Deus de resposta. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que responde aos meus inimigos. Eu sirvo a um Deus que responde aos meus inimigos. Deus, Ele deixa bem claro: eu tô vendo. Ezequias, deixa eu te dizer algo aqui de maneira muito clara. O que está acontecendo não é contra você, é contra mim. O Senhor disse para ele aqui: é contra o Santo de Israel. E tem pessoas, irmãos, que se levantaram contra o próprio Deus para tentar te prejudicar, para tentar parar o projeto de Deus na sua vida. E Deus está dizendo: eu vou pelejar com os teus inimigos. É tempo só de orar e agradecer a Deus. Porque essa peleja não é tua. Quem vai pelejar por você, quem vai responder por você, quem vai colocar os teus inimigos no lugar deles é Deus. Não tardou muito do próprio Deus responder a pergunta de Rabsaque: quem é o Senhor teu Deus? Você acha que Ele pode livrar? Quem é Ele? Aí Deus foi lá e mostrou: eu sou o Todo-Poderoso que manda um anjo só, que mata 185.000 do exército. Porque eu sou justiça na terra. Irmãos, Deus não deixa nada passar. Deus vê tudo. Se engana quem pensa que Deus não está vendo. Está aí agindo ocultamente. Está aí fazendo mal, achando que Deus
Não vai responder. E Deus está dizendo, você vai ver o que eu vou fazer. Porque tem pessoas, irmãos, que estão agindo como se Deus não existisse. Tem pessoas que estão agindo como se Deus não fosse cobrar. E Deus está dizendo, você vai ver o que eu vou fazer a partir de agora. Na vida dessas pessoas que se levantaram como afronta. Como Rabsaque se levantou aqui. Como Senaqueribe se levantou e não ficou sem resposta. Assim te diz o Senhor. Quem está te afrontando. Quem está se levantando contra você. Contra a sua fé. Contra aquilo que Deus tem na sua vida. Vai ter que se ver com Deus. Deus sabe como parar, irmãos. Os nossos adversários. Deus pega as nossas causas nas mãos e principalmente causas que a gente acaba adquirindo por servir a Ele, por adorar a Ele. O que aqui você observa que a afronta não era só diretamente com Ezequias, não. A afronta era o Deus vivo, o Santo de Israel. Você observa que parece que os inimigos perderam, né, irmãos, a noção. E tem gente que está exatamente igual. Parece que ele perdeu a noção. Tem se levantado contra Deus. Tem falado aquilo que não sabe. Tem mexido onde não é para mexer. E Deus está dizendo, vai ter resposta. Deus está dizendo, eu vou trazer a paga. Porque os teus inimigos estão achando que eles vão triunfar. Que eles vão fazer na sua história como eles já fizeram na história de outras pessoas que não servem a Deus. E com você é diferente, viu? Com Jerusalém seria diferente. O Senhor está falando contigo de maneira especial e dizendo, eu tenho algo diferente contigo. E ai daqueles que se levantem contra você, eu mesmo mostrarei que sou na sua vida. Você observa que Senaqueribe conseguiu ter êxito contra Amate, Arpade, Sefavaim e Samaria. Porém, contra Jerusalém ele não conseguiria. O próprio Deus estava garantindo, Ezequias, não tenha medo não. Por quê? Porque Senaqueribe não vai ter êxito. Senaqueribe pode até tentar pelejar, mas não vai prevalecer. Declare comigo, o meu Deus não vai deixar os meus inimigos prevalecerem. O meu Deus não vai deixar os meus inimigos prevalecerem. Isaías 37, do 33 ao 35. Pelo que assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. O próprio Deus aqui estava dizendo, eu vou pelejar, eu vou guardar a cidade. Senaqueribe não vai entrar em Jerusalém. Ele pode até tentar, mas eu te garanto, Ezequias, que ele não vai ter êxito. Olha Deus te garantindo hoje aqui. Tem gente que está afrontando a sua fé, se levantando ferozmente, terrivelmente contra você. Porém, Deus está dizendo, não adianta, não vou conseguir ter êxito. Não adianta, não vão dar amante na bacana, ver tua destruição como querem. Não adianta, eles não vão te tocar como eles já tocaram em outras pessoas e tiveram êxito. Você tem um dono, viu? O teu Deus é diferente dos deuses de Amate, de Arpade, de Sefavaim, de Samaria. O seu Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que não dorme, é um Deus que não cochila, é um Deus que não tosqueneja e ele reservou para ti livramento. Não adianta não. Podem achar que vão ter êxito contra ti, mas o Senhor dos Exércitos, ele está pelejando por você. E ele está dizendo, deixa essa batalha nas minhas mãos. A Bíblia nos diz, irmãos, que os homens obedeceram a ordem de Ezequias e não responderam à afronta de Rabsaque. O Senhor, ele diz para você, não responda a afronta. Se você quer ver resposta, se você quer ver Deus te defendendo, se você quer ver Deus mostrando o que ele é na sua vida, você tem que, silenciar. O Senhor, ele está falando contigo de maneira muito clara e dizendo, guarda o silêncio, porque eu responderei por você. Guarda o silêncio, porque eu farei justiça pela sua vida. Você só vai viver justiça se você silenciar. Se você deixar Deus responder.
Porque Deus tem visto as afrontas. Sim, você está pensando que Deus não está vendo, não. Mas Ele me trouxe aqui para lhe confirmar que Ele está vendo. Ele está vendo e Ele não vai tardar de parar, Rabsaque. Ele não vai tardar de mostrar que Ele é na tua vida. Ele não vai tardar de paralisar o exército assírio. Ele não vai tardar de tirar Senaqueribe do teu caminho. Mas você precisa silenciar. Você precisa se posicionar, deixando Deus responder por você. Quem responde é Deus. Afronta. Chegou no trono do Senhor e Ele está dizendo, eu peguei para eu resolver. Por quê? Porque eu vi aquilo que falaram, Ramandarás, Turiante, Urabacandaraia, contra você, mas tocando na sua fé, tocando no Deus que você serve, tocando naquele que te escolheu. E Ele está dizendo, eu mesmo responderei por você e mostrarei que você tem um dono. Silencie, porque Deus vai mostrar que Ele é na sua vida e que os inimigos não terão êxito contra ti. Porque quem te chamou é o mesmo Deus que te defende. Amém? Declare comigo, meu Deus que me escolheu. E é Ele quem me defende. O meu Deus que me escolheu. E é Ele quem me defende, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque o Senhor é um Deus de resposta. E o Senhor, através dessa palavra, está respondendo ao teu filho. Está respondendo à tua filha, dizendo que é tempo de silenciar, porque o Senhor tem resposta. E o Senhor vai responder, Pai, pelo teu filho e pela tua filha. E cada adversário que tem se levantado vai ter que se ver com o Senhor, porque o Senhor está pegando a batalha. E o Senhor pelejará pelo teu filho. E o Senhor pelejará pela tua filha para fazer justiça, Deus. O Senhor tem visto toda afronta, Senhor. O Senhor tem visto todo levante. E o Senhor sabe quem é Rabsaque, quem é Senaqueribe, quem é o exército assírio. O Senhor sabe quem são os inimigos dos teus filhos. O Senhor sabe qual foi cada palavra de afronta. Afronta, Pai, a fé. Afronta, meu Deus amado, a dignidade do teu filho e da tua filha. E tu és um Deus, meu Pai, que vai assim responder, porque o Senhor não vai deixar sem paga aquilo que foi dito, meu Pai, a respeito da fé do teu filho e da tua filha. O Senhor trouxe ele e ela aqui para confirmar que o Senhor fará justiça e não tardará, mas é necessário os teus filhos ouvirem essa instrução, assim como os homens que estavam aqui diante de Rabsaque ouviram, Pai, a instrução do rei Ezequias. Que os teus filhos escutem a tua instrução hoje, porque é tempo deles silenciarem. Quando eles silenciarem, Deus vai responder Amanturabacandaraia por cada um deles. Eu creio, Pai, que o tempo da resposta chegou e o Senhor vai fazer justiça conforme o que te apraz e não tardará. Deus, obrigada, porque nada passa desapercebido aos teus olhos. O Senhor contempla tudo e faz justiça. Obrigada, Senhor, por ser o nosso advogado. Obrigada, Senhor, por ser o nosso juiz. Obrigada, Pai, por responder por cada um de nós. Da mesma forma que o Senhor respondeu, Pai, por Jerusalém, pelo rei Ezequias e pelo teu povo, eu creio que o Senhor está respondendo, meu Pai, por nós e fazendo justiça. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
E cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo. E falando de maneira especial corações dos teus filhos. Como só o Senhor sabe falar. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Para Deus responder por você, você precisa se calar. Você precisa silenciar. Deus, ele tem justiça e não tardará de acontecer. Se posicione como Deus hoje está te ordenando. Não responda. Não seja uma pessoa que quer responder à altura, não. Mas seja alguém que silencia para Deus falar por você. Quando você guarda o silêncio, o teu advogado, o teu juiz, responde pela sua causa e resolve. A partir de agora, você vai silenciar. E Deus vai responder por você da mesma forma que ele respondeu pelo rei Ezequias, pelo povo de Jerusalém. Porque Deus, ele tem visto toda afronta. Ele tem visto quem tem se levantado contra você. E ele diz para você, não é contra você, mas é primeiramente contra mim, diz o Senhor dos Exércitos, porque quem toca em você está tocando na menina dos olhos de Deus. Você tem um dono e ele quer responder por você. Deixe Deus falar, porque ele, quando fala, é de maneira perfeita e a justiça dele será forte e não tardará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.